E aí, gente, tudo certo? Vamos nessa, vamos para mais uma aula agora, continuar o nosso papo sobre sistemas eleitorais, mas agora durante a Era Vargas. Seguimos na nossa república, saímos da república oligárquica e entramos na primeira parte, nos primeiros 15 anos de governo de Getúlio Vargas. E aqui o que a gente deve saber de cara já é que toda a Era Vargas, e especialmente essa análise que a gente está fazendo sobre o sistema eleitoral, ela é cheia de contradições. Como Vargas é um cara cheio de contradições também, ao mesmo tempo que existe uma série de avanços no período do governo Vargas, a gente sabe que são avanços não só eleitorais, mas questão de direitos sociais, existem certos avanços importantes, mas também restrições importantes na sua história. Portanto, aqui a gente vai entender um pouco durante esses 15 anos de governo Vargas, de 30 até 45. A gente sabe que ele governou o Brasil um pouquinho mais tarde também, lá nos anos 50, mas aqui o nosso foco vai ser no que nós chamamos de Era Vargas, propriamente dito. Portanto, olhar esses dois lados dos seus longos 15 anos de governo. E para começar, vale lembrar do seguinte: logo que Vargas entrou, uma das suas primeiras ações foi o cancelamento daquela Constituição que existia em 1891, que nós conversamos na nossa última aula sobre a Primeira República. Portanto, Vargas cancela essa Constituição contando com o apoio dos tenentes, aqueles militares de baixa patente que já estavam em um movimento contrário à República Oligárquica e que buscavam principalmente maior participação eleitoral, coisa que os tenentes não tinham a possibilidade dentro daquela Constituição, e também o voto secreto, que é o que vai acontecer logo logo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, já há algum tempo no mundo todo, desde o século XIX, por exemplo, na Europa, e desde o início do século XX, os anos 1920 foram extremamente marcantes para isso, começa no Brasil o crescimento do que nós chamamos de movimento sufragista. O que é esse movimento sufragista? É um movimento de luta em busca do voto feminino, coisa que não existia no Brasil desde a nossa primeira Constituição. O Brasil é um país marcadamente atrasado por algumas questões, por exemplo, fim da escravidão, o último país no Ocidente a acabar com a escravidão e um dos últimos também a aderir ao voto feminino. E acontece que Getúlio Vargas foi sim o cara que instituiu no Brasil o voto feminino, mas antes disso vale lembrar de um detalhe, que não foi por um presente de Vargas que nós recebemos o voto feminino, mas que já existia sim um movimento grande entre as mulheres em busca desse voto. Um caso emblemático disso é o caso comumente chamado do voto de saias no Rio Grande do Norte, que foi o seguinte: em 1927, antes da autorização oficial do voto feminino aqui no Brasil, as mulheres no Rio Grande do Norte conseguiram uma liberação, um ato judicial para conseguir votar nas eleições de 1928. Muitas mulheres, inclusive, participaram das eleições, a Justiça do Rio Grande do Norte aprovou essa participação das mulheres, mas quando essa participação chegou nos ouvidos do Senado brasileiro, aí acabou sendo vetado. Portanto, isso aqui é uma demonstração de como o movimento em busca do voto feminino já acontecia há algum tempo no Brasil, mas que de fato vai se efetivar com o nosso primeiro Código Eleitoral no iniciozinho do governo Vargas, em 32, portanto 2 anos depois de ele chegar à presidência, com o nosso primeiro Código Eleitoral organizado de fato. É que começa a ideia de uma justiça eleitoral que vai trazer dois grandes avanços importantíssimos para a gente. Primeiro, o voto secreto, que é algo que se buscava desde lá da República Oligárquica, se pontuava muito nesse tema. Na verdade, já existiam pessoas pontuando a questão do voto secreto desde o período imperial, porque o voto ser secreto, o voto ser coberto é uma possibilidade de maior segurança para o eleitor escolher em quem vota, escolher com maior liberdade o seu processo eleitoral. Portanto, o primeiro ponto é esse, o voto secreto, que começa no Brasil a partir de 32, e também, tema extremamente importante, o voto feminino, finalmente aprovado no Brasil. Só toma cuidado com um detalhezinho que algumas questões do Enem podem cobrar da gente. O voto feminino no Brasil começa em 32? Começa em 32. Inclusive, algumas mulheres já participaram de eleições para a Assembleia Constituinte que aconteceram em 33. Mas em Constituição, a primeira vez que vai aparecer o voto feminino é na primeira Constituição da Era Vargas, que é em 34. Então lembra, Código Eleitoral de 32, já aparece o voto feminino, mas qual que é a primeira Constituição com o voto feminino, com o voto secreto? Aí a Constituição de 1934. Portanto, uma Constituição que Vargas fez com vários avanços, uma Constituição de características liberais, avanços no sentido eleitoral, mas que, infelizmente, não durou muito tempo. Durou de 34 até 37, quando aí começa, com essa nova Constituição de 1937, um período da Era Vargas que nós chamamos de Estado Novo. E qual que é a base do Estado Novo?
Essa Constituição, que até tem no seu apelido, era comumente chamada na época de polaca, muito inspirado na Constituição polonesa, com conceitos ligados ao fascismo europeu de 1935, bastante inspirada nessa polaca, portanto na Constituição polonesa, que já demonstra pra gente que é uma Constituição extremamente autoritária, centralizadora de poder nas mãos do Vargas. Tanto é que essa aqui é a segunda Constituição da nossa história que foi outorgada, portanto foi imposta, diferente da promulgação da Constituição de 1934, que foi discutida em Assembleia Constituinte. Essa Constituição aqui foi imposta por Getúlio Vargas e que de fato concentrava muitos poderes na sua mão, começando pela nomeação de interventores estaduais. Portanto, Dudu, como é que vão ser as eleições na Constituição de 1937? Não vão ser, porque não vão ter eleições. Quem vai nomear os interventores estaduais, que bem entre aspas, tá? É mais ou menos o que hoje em dia nós entendemos como os governadores dos estados. É diretamente Getúlio Vargas. Portanto, Getúlio Vargas olha para os estados, vai nomeando os interventores e quem nomeia os prefeitos das principais cidades são esses interventores indicados por Vargas. Então percebe que aqui característica eleitoral pouco aparece, porque quem manda de fato é Getúlio Vargas. Tá, Dudu? Mas o legislativo, por exemplo, não conseguia equilibrar um pouco esse poder de Getúlio Vargas? Talvez conseguisse se tivesse aberto, porque o que Vargas propõe nessa Constituição aqui também é o fechamento do legislativo. Então, nós não temos eleições nem para os governadores e prefeitos, porque há a nomeação de interventores, e o legislativo está fechado nesse momento também. Pô, Dudu, mas pelo menos participar do partido político eu posso? Também não, porque aqui o que acontece com a nossa Constituição de 37 é a extinção, o fechamento dos partidos políticos. Então lembra que Vargas vai de fato concentrar muitos poderes na sua mão, ainda mais com uma série de fatores que não estão diretamente ligados ao processo eleitoral, mas indiretamente ligados com certeza. Quer ver só? É nesse período, com essa Constituição, que vai permitir, por exemplo, durante a era Vargas, o maior período de censura do seu governo aos meios de comunicação, às expressões políticas também. Vale a gente lembrar que é dessa época aqui, é do Estado Novo, a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. Lembra para que servia e qual que é a possibilidade que o DIP tem de existir? Essa possibilidade da Constituição dá autoridade para o Vargas de, por exemplo, usar a máquina do Estado para favorecer o seu governo, fazer propaganda. E aqui começa a hora do Brasil. Esta é a voz do Brasil. Que é quando Vargas vai de fato usar o rádio para se favorecer bastante disso. É aqui que aparece também uma censura muito grande aos veículos de comunicação que não estavam tão alinhados assim ao governo de Getúlio Vargas. Então, lembra bem que essa Constituição, que vai durar de 1937 até 45, que é quando Vargas deixa o poder, é uma Constituição extremamente centralizadora. E quer saber mais o seguinte? Lembra que a última tinha sido em 34, né? Se ela era em 34, mandato presidencial de 4 anos, por que Vargas fez essa nova Constituição em 37? Muito com a intenção de se manter no poder. Lembra que em 38 teriam eleições diretas para presidente. E é claro, com a ideia de manutenção do poder de Getúlio Vargas, a outorga da Constituição de 37 permite que ele fique no poder por mais esses longos anos até 1945. Então, espero ter entendido bem todo esse papo sobre a era Vargas. Não esquece que temos mais material aqui. A ideia de Getúlio Vargas só começa agora. Daqui pra frente é contigo, acessa bem as nossas questões. Não esquece de deixar um joinha pra gente e nos vemos na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, valeu!